Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo, o programa Novo Alvorecer chegando mais uma vez para te abençoar, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central em Caratinga. Eu gostaria de recomendar a você que acessasse os nossos portais na internet, www.adcaratinga.com e www.projetosemeadores.org. Você que nos acompanha pela TV, você que nos acompanha pela internet, daqui a pouquinho você atualize o seu navegador aí com os nossos portais para você conhecer um pouco mais sobre a nossa igreja. Hoje o nosso programa é com o assunto da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos trabalhando neste trimestre sobre batalha espiritual com seus múltiplos subtemas. E eu gostaria que você nos acompanhasse para nós crescermos juntos na graça e também no conhecimento da Palavra de Deus. Um intervalo rapidinho mesmo, e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, agradecendo você mais uma vez pela sua companhia, você que ligou a sua TV agora, nós estaremos trabalhando aqui mais um tema da lição de Escola Bíblica Dominical. Quem está aqui para me auxiliar nesta hora, o Joás. Deus te abençoe, Joás. Obrigado pela sua participação mais uma vez. Lição de número 8 que estaremos estudando neste próximo domingo, dia 24 de fevereiro de 2019. O tema é Nossa luta não é contra a carne e sangue. Textuário da nossa lição, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A verdade prática, que é o resumo da lição de hoje, numa única frase, diz que por trás das aparências há uma batalha espiritual invisível contra a igreja. O texto específico que nós estaremos aqui esmiuçando em alguns pedaços é Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 12. Então, portanto, Efésios 6, 10, 11 e 12. Ok, Joás? Isso aí. Como já disse aqui, um subtema, dentro desse tema central aí de batalha espiritual, onde nós estaremos trabalhando aí sobre contra quem de fato nós estamos guerreando. Né? Sim, você ia dizer? Esse tema até gera alguns questionamentos. Nossa luta não é contra carne e sangue. Né? Porque, assim, numa primeira vista, parece que é a nossa única luta. Né? E o texto de Efésios vai esclarecer. Que nós vemos, né? O texto de Efésios vai esclarecer. Parece que o tempo todo você está lutando contra ou você mesmo ou contra um inimigo externo, que é humano também, né? Mas o texto vai esclarecer que não é só isso. Né? Certo. Então o tema da nossa lição de hoje trata dos poderes ocultos das trevas e de como se proteger deles pela força do poder de Deus. Embora o apóstolo Paulo não apresente aí uma biografia, desse príncipe das trevas, a gente vai chegar numa conclusão aí por outros textos, não é? Ele apenas menciona aqui a realidade da guerra, fala que a gente precisa estar preparado para ela, né? De fato a gente precisa lutar essa guerra, então ele nos ensina a importância de nós conhecermos as astutas ciladas, embora nesse texto especificamente ele não apresente quais as ciladas, quais as estratégias, quais as forças que ele tem. Ele apenas menciona o inimigo, mas não diz a sua estratégia de guerra e nos incentiva a conhecermos as suas ciladas. Tá no plural aí, não é à toa, né? Ele tem suas táticas de guerrilha, né? E assim, são ferramentas que ele usa para corromper o povo de Deus, né? Corromper a igreja, corromper aqueles que se achegam a Deus, né? Porque, assim, para o pássaro que já está preso, você não arma armadilha, né? Você não põe armadilha para ele, já está lá, né? Então, os que estão sobre o domínio dele, ele não tem preocupação com eles, né? Ele foca
naqueles que estão se aproximando de Deus, que estão buscando a Deus. E ele tem várias táticas para tirar essas pessoas da presença de Deus, né? Ele vai tentar fazer isso. Uhum. A inclusão do tema final da epístola, nós vamos aparentemente iniciando de trás para frente, mas nos 3 capítulos iniciais de Efésios, nós vemos aí que Paulo trata aí mais de assuntos teológicos, né? Outros temas práticos, especificamente 3 temas práticos. Depois a gente percebe então que é uma combinação legal que ele faz a respeito da doutrina e a respeito da fé cristã prática, né? Doutrina aqui, para quem está nos acompanhando aí, tornou-se um termo pejorativo no meio evangélico e que dá a impressão aí na cabeça de muitos que tem a ver com usos e costumes, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Doutrina aqui são princípios bíblicos, né? O que é expressamente ensinado na palavra de Deus e não tem nada a ver com cultura denominacional. E aí o autor separa aqui algumas partes do texto, né, de Paulo aos Efésios, né, no versículo 10 aqui, que ele esmiuça aqui nesse começo aí, sobre a expressão de Paulo no demais, e depois a expressão de Paulo dizendo a respeito de fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder, ou seja, ele dá um termo aí reforçativo, né, o que dentro da língua portuguesa aí vai ser o pleonasmo, né? Se é força é porque tem poder, né? E Jesus disse certa vez: sem mim nada podeis fazer. Já no segundo subtópico, eu vou deixar você englobar tudo aí. Esse poder provém do Espírito, é uma atuação divina na vida da igreja. Sim, ele como você disse, parece que a gente começa do final, né? Porque nós vamos pegar o último capítulo de Efésios, né? É o capítulo 6, que Paulo vai comparar a igreja a um batalhão, né? a alguns guerreiros aí prontos para a guerra, né? E ele começa do final justamente por isso. Aí ele vai falar que os 3 primeiros capítulos são teológicos, né? Teologia assim, com T maiúsculo, né? Paulo, logo no primeiro capítulo, ele mostra a igreja como um corpo, né? Um corpo planejado pelo Pai, comprado pelo Filho, né? E estruturado pelo Espírito, né? Fortalecido pelo Espírito. Ele mostra logo no primeiro capítulo a Trindade atuando no corpo, né, que ele chama de igreja. E depois no capítulo 2 a teologia vai se aprofundar, ele vai falar que não era existia um povo e existia um aglomerado que não era povo de Deus. E Deus juntou isso tudo, fez um povo só, né, o povo de Deus, né, o templo do Senhor. Né, ele fez de 2 povos um. E é uma teologia bem complexa, né? Logo nos 2 primeiros capítulos aí. No terceiro ele vai falar do mistério da igreja, né? E no 4º e no 5º ele fala de vida familiar, né? Ele fala de coisas bem práticas mesmo, como está no comentário aí, de vida prática, né? E no capítulo 6 ele chega no demais, né? Quer dizer, além disso tudo aqui que nós estamos falando, né, não perca de vista que você está numa guerra, né? Não vá subestimar o adversário. Não pode superestimar, né, achar que ele é tão grande que eu tenho que ter medo dele, mas não é para subestimar, né, achar que ele é tão pequeno que eu sozinho dou conta. Isso. Né? Então aí ele vai mostrar aí como fazer para se manter firme contra esse adversário. Né? Ele vai falar da armadura. Né? Certo. Aí no terceiro subtópico, no finalzinho dele já, onde ele vai... O texto do autor aqui vai falar a respeito da expressão dele, né, da palavra contra, que é usada aí no versículo 12, que eu vou citar aqui, onde ele utiliza a mesma palavra 5 vezes, né? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele usa essa palavra aí, contra, algumas vezes, né, usada 5 vezes, para reforçar a ideia de que na esfera espiritual de atuação do príncipe das trevas não é apenas como muitos pensam,
prostituição, crime, mas principalmente no reino das religiões. Trata-se, pois, então, de uma batalha espiritual em si. Essas figuras de linguagem aí vão ser usadas bastante nesse capítulo 6, né? Logo no subtópico anterior ele fala do pleonasmo, né? Força, poder, né? Igual você vinha comentando. E ele cita até o verso 16 desse capítulo 3, por exemplo, né? Nós estamos falando do capítulo 6. Né? Mas no capítulo 3, no verso 16, ele vai falar por que desse pleonasmo, né? Porque força e poder estão na mesma frase aqui no capítulo 6. Né? Porque é o Espírito Santo que vai robustecer com o poder dele, né, o nosso homem interior. Né? Se você ler Efésios 3,16, ele vai usar esse termo, robustecer com sua força, né, com seu poder, né, o homem interior. Quer dizer, esse homem ele já tem uma força, né, mas essa força é amplificada pela atuação do Espírito Santo. Né? Então, é força sobre força, né? É poder sobre força. Por isso o pleonasmo e a repetição. Né? E a outra figura de linguagem chama de anáfora. Né? Você repete uma palavra ou uma frase inicial para dar ênfase naquele todo. Né? Então, quando você lê nossa luta não é contra carne e sangue, né? Quer dizer, então, de jeito nenhum eu tenho que lutar contra a carne, de jeito nenhum eu luto contra o sangue, porque a minha luta não é contra a carne e sangue. Não é isso que Paulo está dizendo. Né? O uso dessa figura de linguagem aí, ele está dizendo, não é apenas contra a carne e sangue. Né? A gente olhando em volta, né, olhando para as nossas mazelas, né, do ser humano, a gente pensa que é só isso, é só carne e sangue, nossa luta é só essa. Né? A gente tem essa tendência de pensar assim, ele vai dizer, não é só isso, é contra carne e sangue, é contra principados, contra potestades do ar, contra os dominadores desse século. Né? Ele vai dando esse monte de contras aí para mostrar que não é só outras áreas, né? Tá certo. Vamos dar uma pausa. Você de casa não saia daí, a gente volta já já. É rapidinho. De volta com o programa Novo Alvorecer, você que ligou a sua TV agora, nós estamos trabalhando um tema da lição de escola bíblica dominical, baseada na carta de Paulo aos Efésios, que é sobre batalha espiritual, né? Onde Paulo aborda aqui algumas coisas interessantes que nós estamos trabalhando aí. O principal aqui, como tema da lição, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Agora partindo para o segundo tópico da nossa lição, como que a gente vai vencer isso então? Nós citamos aqui algumas das nossas lutas, né, contra os principados, contra as hostes espirituais e tal. Para nós vencermos isso, né, Joás, você citou aí que nós não podemos superestimar e nem subestimar, né, o nosso adversário, mas para nós vencermos esse adversário que é poderoso, tem um certo poder, nós precisamos da dependência de Deus, porque o autor até cita aqui que nenhum ser humano, pela sua própria força, pelas suas próprias estratégias, pelos seus próprios méritos, ele será capaz de derrotar esse inimigo e sair, não é, vitorioso, obviamente, porque são entidades malignas, mas que na presença de Deus são totalmente destituídas de poder. Os humanos não podem desafiá-las com as suas próprias forças. Não dá para vencer sem a ajuda de Deus, né? Por isso Paulo usa o tempo todo expressões como em Cristo, né? No Senhor, né? Porque sem Ele não tem como, né? Não dá para sem o Senhor nada, né? A citação aí de João 15:5, né? Sem mim nada podereis fazer, né? Cabe aí. Eu não vou vencer essa batalha sem a atuação do Espírito Santo, sem ser robustecido pelo poder do Espírito Santo no homem interior, né? Como está lá em Efésios 3,16. Então, é em Cristo, no Senhor,
que a gente é capaz de ter forças para vencer esse inimigo tão perspicaz, né, tão astuto. Embora ele já ele tenha alguma força, né, ele não tem uma certa força. Né? Ele já foi vencido pelo Senhor na cruz. Né? O Senhor, eu não lembro o texto de Lucas, que ele fala que tem um valente que tem uma casa, né, que está bem armado, que está com a armadura. Equipado, você não entra numa casa sem amarrar o valente. Aí ele fala que o valente que entra e amarra o outro valente é mais valente que ele. O sujeito está preparado, está armado, né, e entra um outro valente e desarma ele, vence ele, né, e toma seus despojos. Esse valente é Cristo que fez isso. Né? Ele invadiu o reino das trevas, venceu o seu governante, amarrou ele, tirou sua armadura, tomou seus despojos. Né? Então, ele não tem armadura, nós temos. Né? Nós podemos acessar toda a armadura de Deus. Né? E Paulo vai dizer que a armadura é essa, nesse capítulo 6 de Efésios. Né? Então, se é possível vencê-lo, com a ajuda do Senhor, né? Do Espírito Santo, que é Ele que venceu primeiro. Né? Certo. Sobre revestimento de poder, a palavra revestir aí, né? Revestir de toda a armadura de Deus, significa que devemos usar todos os recursos espirituais que Deus nos dá. A armadura completa indica armas de defesa e armas de ataque. Uma figura bem conhecida na época, visto que os soldados romanos estavam por toda parte. Então a questão aqui não é só se defender, mas também atacar. E sem armadura você nem resiste, né? Você nem se mantém de pé. Né? Então tanto para defender quanto para atacar, para se manter, né, de pé diante do Senhor. Né? Sem essa armadura não tem como. Certo. Sobre os métodos, né, Paulo começa aqui a explicar a razão de o crente se fortalecer em Jesus e no seu poder e revestir-se de toda a armadura espiritual. A expressão astutas ciladas aqui dá a ideia de esperteza, de artimanha, de armadilha. O Senhor Jesus dá pelo seu Espírito todos os recursos para que possamos entender essas, então, astutas ciladas do inimigo. Astutas ciladas, né? Vem do grego metodeia, né? De onde vem método. Ferramentas também, é bem possível que venha dessa palavra aí. Né? Então ele tem suas ferramentas, seus métodos, suas ciladas, está tudo aí no plural. Né? E ele tem anos e anos de prática no uso dessas ferramentas, né? No uso desses métodos. Então, se um guerreiro estiver desatento, estiver desarmado, estiver desprovido de qualquer parte da armadura, se tiver brecha no escudo, né? Se tiver buraco no capacete, vai estar vulnerável. Não vai dar certo, né? Não vai se manter de pé. Tá certo. E aí precisamos então de revestir-nos, então. Isso aí. Tá certo. A gente vai dar uma pausa, a última delas aqui no programa, e a gente volta em instantes. Continuando o programa Novo Alvorecer, terceiro tópico da nossa lição, contra os poderes das trevas. Nós citamos aí, né, Joás, a respeito do contra carne e sangue, onde o apóstolo Paulo começa apresentando uma luta interna, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas aí ele vai adiante, nesse caso, essa combinação de respeito à pessoa, ser humano, que pode ser o outro ou nós mesmos em conflito interno, no sentido de, aí ele vai falar para uma outra igreja algo que combina aí. Agora, na sua carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17, o sentido de carne que dá a ideia de a carne que cobiça contra o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
o termo carne ele é muito amplo nas Escrituras, né? E assim, traz vários simbolismos com ele, né? Esse termo de Gálatas aí está falando especificamente da carne, que cobiça contra o espírito. Né? Ele está falando... Isso está falando da natureza carnal. Né? Isso, da natureza humana, né? A natureza humana corrompida com a queda, né? A carne. Mas quando aparecem os dois termos juntos, carne e sangue, né? Sempre que aparecem os dois juntos, está falando do homem em si, né? Do homem, da pessoa humana. Né? Então, basicamente o que ele está dizendo é que nossa luta não é exclusiva de homem com homem, né? De humano com humano. Né? Nós temos outras guerras que a gente precisa vencer. Né? Não é ficar essa guerra infindável uns com os outros, né? Essa guerra às vezes conosco mesmo, né? A gente se percebe falho em alguma coisa e busca por nossos próprios meios corrigir essas falhas, e isso é até saudável, né? Mas a vida não é só isso, não é só essa guerra. Nossa guerra não está só nesse nível. É preciso ampliar a visão, né? Para entender, né, que a vida é muito mais do que carne e sangue. A vida é muito mais do que isso que a gente consegue ver, apalpar. Né? Existe um mundo espiritual à nossa volta. Né? E geralmente esse mundo que a gente não percebe influencia muito mais a existência aqui, claro, do que o mundo natural está submisso ao mundo espiritual. Claro, né? E assim, a maioria das pessoas parece que não percebe isso, né? A maioria. É importante, Paulo está mostrando que você deve mudar o foco. Né? Não fica achando que seu inimigo está aí diante de você, tá? É o seu vizinho, é o seu pai, sua mãe, seu irmão. Né? Muda o foco, né? Amplia a visão. É como aquele moço do profeta, né? Senhor, abre os olhos dele. Ele está achando que a luta é só essa aqui, abre os olhos. Aí ele vai ver no geral, né? A vastidão da guerra. Isso né? Aí. Outra coisa que Paulo cita aí no texto ainda, que são os principados e potestades, ele emprega aqui o mesmo termo tanto para anjos quanto para demônios, ou seja, tanto para anjos do bem quanto para anjos do mal. Investidos então esses anjos e demônios de certo poder, desse modo então a expressão refere-se a governos ou autoridades, tanto na esfera terrestre como também na espiritual. Principados aí, dá até as palavras aí, né, arcai no grego, né? Se fosse no hebraico seria o rosh, né? O principado, primazia, até a mesma raiz para primogênito. Então dá uma ideia de hierarquia. Né? Existe uma hierarquia no mundo espiritual. Né? Paulo mostra a mesma hierarquia para os anjos que estão com Deus e para os anjos caídos. Né? Você vê que o diabo é tão astuto que ele, sendo ruim, né, ele se apropriou de uma coisa boa. Ele quer organização lá no reino dele. Né? Porque ele não é tão bobo assim. Ele é mau, mas é organizado, né? Então ele não é bobo ao ponto de não querer organização, né? Então, ou seja, ele é inteligente, né? Não é sábio, porque tá aí a astúcia dele. Isso, né? A Bíblia diz que a sabedoria o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então ele não é sábio, mas é inteligente. Isso aí. Trabalha organizadamente. Para nós fecharmos aqui, sobre dominadores deste mundo tenebroso, o apóstolo emprega um termo diferente aqui, em uma outra tradução, que é Senhor do mundo. Paulo está dizendo, então, que, se referindo aqui não propriamente ao chefe, né, das hostes infernais, que é Satanás, mas as hostes dominantes, no geral, no mundo das trevas. Sim, o mesmo princípio aí. Né? Ele governa, mas ele lidera líderes, ele governa governantes. Assim, né? Ele tem cadeias, gerentes, cadeias, né? de liderança. Ele controla terça parte dos anjos, não é pouca coisa, né? Que caiu junto com ele. Né? Então são milhares e milhares e milhares. Né? Sem essa organização,
né, já teria se enrolado bastante, né? Já não seria tão senhor assim do submundo igual ele é, né? Então a hierarquia é importante até para o mal, né? Para o mal funcionar, precisa de hierarquia. Imagina nossa vida sem organização, como é que não fica ruim, né? Se até o reino das trevas é organizado, imagina se a gente não atentar para isso também. Vamos perder muitas batalhas. Tá certo. Algo mais a acrescentar? É isso. Acho que, por enquanto, né? Tá certo. A gente continua o assunto aí na próxima lição, né? Na semana que vem, né, o nosso programa vai para a TV. Aqui local, toda terça-feira, reprisado na sexta-feira, continua aí 24 horas e sempre aí na internet. Precisamos nos preparar espiritualmente, com conhecimento. O tema da lição do trimestre é batalha espiritual, né? O povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. A primeira grande batalha, o homem perdeu, que aconteceu lá no Éden, né? A primeira investida espiritual de Satanás contra o homem se deu lá. O homem perdeu essa guerra, nós não podemos perder outras. Né? Isso. Você de casa, nossa gratidão por você ter nos acompanhado. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.